Quando perdi minha casa, senti como se o chão tivesse sumido debaixo dos meus pés. Foi difícil aceitar que, depois de tantos anos lutando, acabaria sem ter para onde ir. Minha filha Clara insistiu para que eu fosse morar com ela e Ricardo. No início, relutei. Não queria ser um incômodo para ninguém, mas ela foi tão insistente que acabei cedendo. É só até você se reerguer, mãe, ela dizia, me abraçando. Mal sabia ela que essa transição seria mais complicada do que qualquer uma de nós imaginava. A recepção na casa deles foi cordial, mas já no primeiro dia percebi algo estranho no ar. Ricardo estava educado, mas distante. Ele apertou minha mão com firmeza, mas sem calor. Enquanto Clara me ajudava a acomodar minhas coisas no pequeno quarto que eles prepararam para mim, ele ficou na sala, assistindo televisão. À noite, durante o jantar, notei os olhares furtivos que ele lançava para Clara enquanto ela tentava manter a conversa leve. Então, Laura, espero que não se incomode com o barulho aqui. Esse bairro pode ser um pouco movimentado, ele disse, mas o tom não era de quem realmente se importava. Senti como se houvesse uma segunda camada nas palavras dele, algo que não consegui decifrar completamente naquele momento. Decidi não tirar conclusões precipitadas. No dia seguinte, acordei cedo para tentar ajudar com o que pudesse. Preparei o café da manhã, lavei a louça, arrumei a sala. Fiz questão de mostrar que não estava ali para ser um peso. Quando Ricardo saiu do quarto, ainda sonolento, ele olhou para a mesa e murmurou, nossa, parece que temos uma funcionária nova. Clara riu, mas eu sabia que ele não estava brincando de verdade. Naquele momento, me senti uma estranha na casa da minha própria filha. Ricardo fazia questão de lembrar, em cada pequeno gesto, que aquele espaço era dele. Quando sentei no sofá para descansar um pouco, percebi que ele me observava de canto de olho, como se estivesse calculando o tempo que eu ficava ali. Apesar disso, eu me forcei a ignorar. Pensei que talvez fosse apenas o desconforto inicial, que ele precisasse de tempo para se ajustar à minha presença. Clara, por outro lado, fazia de tudo para me deixar à vontade. Perguntava como eu estava, se precisava de algo. Era reconfortante ver que, pelo menos, ela não parecia incomodada. À noite, depois de um dia inteiro tentando ajudar, sentei-me na mesa com eles para jantar. Foi quando Ricardo começou. Você vai procurar alguma coisa para fazer, Laura? Sei que está aposentada, mas sabe como é, não é? Ficar parada pode ser ruim para a cabeça. Clara lançou um olhar para ele, claramente desconfortável, mas não disse nada. Vou pensar nisso, Ricardo, respondi, tentando manter a compostura. Mas por dentro, eu estava tremendo. Não sabia se era raiva, tristeza ou simplesmente a exaustão de me sentir constantemente julgada. Quando perdi minha casa, senti como se o chão tivesse sumido debaixo dos meus pés. Foi difícil aceitar que, depois de tantos anos lutando, acabaria sem ter para onde ir. Minha filha Clara insistiu para que eu fosse morar com ela e Ricardo. No início, relutei. Não queria ser um incômodo para ninguém, mas ela foi tão insistente que acabei cedendo. É só até você se reerguer, mãe, ela dizia, me abraçando. Mal sabia ela que essa transição seria mais complicada do que qualquer uma de nós imaginava. A recepção na casa deles foi cordial, mas já no primeiro dia percebi algo estranho no ar. Ricardo estava educado, mas distante. Ele apertou minha mão com firmeza, mas sem calor. Enquanto Clara me ajudava a acomodar minhas coisas no pequeno quarto que eles prepararam para mim, ele ficou na sala, assistindo televisão. À noite, durante o jantar, notei os olhares furtivos que ele lançava para Clara enquanto ela tentava manter a conversa leve. Então, Laura, espero que não se incomode com o barulho aqui. Esse bairro pode ser um pouco movimentado, ele disse, mas o tom não era de quem realmente se importava. Senti como se houvesse uma segunda camada nas palavras dele, algo que não consegui decifrar completamente naquele momento. Decidi não tirar conclusões precipitadas. No dia seguinte, acordei cedo para tentar ajudar com o que pudesse. Preparei o café da manhã, lavei a louça, arrumei a sala. Fiz questão de mostrar que não estava ali para ser um peso. Quando Ricardo saiu do quarto, ainda sonolento, ele olhou para a mesa e murmurou, nossa, parece que temos uma funcionária nova. Clara riu, mas eu sabia que ele não estava brincando de verdade. Naquele momento, me senti uma estranha na casa da minha própria filha.
Ricardo fazia questão de lembrar, em cada pequeno gesto, que aquele espaço era dele. Quando sentei no sofá para descansar um pouco, percebi que ele me observava de canto de olho, como se estivesse calculando o tempo que eu ficava ali. Apesar disso, eu me forcei a ignorar. Pensei que talvez fosse apenas o desconforto inicial, que ele precisasse de tempo para se ajustar à minha presença. Clara, por outro lado, fazia de tudo para me deixar à vontade. Perguntava como eu estava, se precisava de algo. Era reconfortante ver que, pelo menos, ela não parecia incomodada. À noite, depois de um dia inteiro tentando ajudar, sentei-me na mesa com eles para jantar. Foi quando Ricardo começou. Você vai procurar alguma coisa para fazer, Laura? Sei que está aposentada, mas sabe como é, não é? Ficar parada pode ser ruim para a cabeça. Clara lançou um olhar para ele, claramente desconfortável, mas não disse nada. Vou pensar nisso, Ricardo, respondi, tentando manter a compostura. Mas por dentro, eu estava tremendo. Não sabia se era raiva, tristeza ou simplesmente a exaustão de me sentir constantemente julgada. Os dias seguintes foram marcados por uma tensão silenciosa entre mim e Ricardo. Embora Clara tentasse manter o clima leve, era evidente que algo estava fora do lugar. Ricardo me evitava sempre que possível, e quando falava comigo, suas palavras vinham carregadas de sarcasmo. Decidi que seria melhor me manter ocupada. Passava o dia limpando a casa, cozinhando e até cuidando do pequeno jardim no quintal, na tentativa de aliviar o peso do ambiente. Foi numa dessas manhãs que percebi algo estranho. Enquanto varria a sala, notei que Ricardo estava no telefone, a voz baixa, quase sussurrando. O tom dele era diferente, mais contido, como se estivesse escondendo algo. Pela posição em que estava, eu conseguia ouvir fragmentos da conversa. Sim, ela ainda está aqui? Não sei até quando vamos aguentar. Pode ser uma boa ideia, ele fez uma pausa, como se ouvisse atentamente a outra pessoa. Claro, mas isso precisa parecer natural. Não quero problemas com Clara. Fiquei paralisada. Não sabia ao certo de quem ou do que ele estava falando, mas era impossível não pensar que a conversa tinha algo a ver comigo. Quando ele desligou, ficou alguns minutos parado, olhando pela janela, antes de sair para o trabalho. Aquela cena não saía da minha cabeça. À tarde, Clara chegou do trabalho com um semblante cansado. Fiz um chá para ela e tentamos conversar um pouco, mas percebi que ela estava distraída. Havia algo em seus olhos que parecia me dizer que ela estava sob pressão. Quando finalmente perguntei se algo estava errado, ela suspirou e balançou a cabeça. Ah, mãe, é só coisa do trabalho. E Ricardo também está meio estressado esses dias. Acho que tudo isso é só uma fase. A explicação não me convenceu. Algo estava acontecendo, e parecia maior do que apenas estresse. No jantar, a tensão aumentou. Ricardo estava mais calado do que o habitual, mas seus olhares para Clara eram pesados, quase como se quisesse que ela dissesse algo. Quando a conversa começou a girar em torno das finanças da casa, ele finalmente soltou o que parecia estar preso há dias. Clara, a gente precisa conversar sobre os gastos. Não dá para continuar assim, sabe? A situação está apertada, e precisamos de um plano. Ela olhou para ele, confusa. Que plano, Ricardo? O que você quer dizer? Ele se recostou na cadeira, fingindo calma. Só acho que sua mãe poderia contribuir de alguma forma, entende? Não estou dizendo que ela não ajuda, mas, sei lá, talvez pagar uma conta aqui e ali. Meu coração disparou. Não era pelo dinheiro, mas pela forma como ele colocou a questão, como se eu fosse um fardo. Antes que Clara pudesse responder, eu me adiantei. Ricardo, se é isso que você acha, posso começar a contribuir, sim. Não quero que ninguém se sinta sobrecarregado por minha causa. Clara olhou para mim com reprovação. Mãe, você não precisa disso. Nós te chamamos para morar aqui porque queremos que você fique bem. Ricardo deu um sorriso curto, mas não disse mais nada. Algo naquela situação parecia arquitetado, como se ele estivesse plantando uma ideia que só se revelaria mais tarde. Quando me recolhi ao meu quarto, passei horas revirando a conversa na cabeça. A cena do telefonema, a pressão para que eu contribuísse, o comportamento estranho de Clara.
Todas as peças estavam lá, mas ainda não faziam sentido. Eu sabia que Ricardo não me queria ali. Mas o que ele estava realmente planejando? E o quanto Clara sabia sobre isso? As perguntas martelavam na minha mente enquanto a noite se arrastava. Acordei na manhã seguinte com um peso no peito. A tensão entre nós três parecia aumentar a cada dia, como uma tempestade que se forma lenta, mas implacável. Decidi que precisava de ar fresco, algo que me ajudasse a clarear a mente. Peguei minhas luvas de jardinagem e fui para o pequeno quintal nos fundos da casa. Enquanto arrancava as ervas daninhas entre as flores murchas, minha mente estava longe, revirando os acontecimentos dos últimos dias. Foi então que percebi que algo estava fora do lugar. Ao lado do jardim, havia um pequeno depósito onde Clara guardava ferramentas e caixas antigas. A porta, que costumava estar trancada, estava entreaberta. Curiosa, me aproximei. O depósito sempre fora um espaço que Clara dizia ser apenas para bagunça, e eu nunca tivera motivos para explorar. Quando entrei, o cheiro de poeira e mofo me atingiu imediatamente. As prateleiras estavam abarrotadas de caixas desorganizadas, algumas cobertas com lençóis amarelados. Enquanto olhava ao redor, algo me chamou a atenção, uma caixa aberta no canto, cheia de papéis. Ela parecia fora de lugar, como se alguém tivesse mexido nela recentemente. Aproximei-me e comecei a folhear os documentos. Eram principalmente contas antigas, contratos e outros papéis burocráticos, mas um envelope no fundo me chamou a atenção. Era endereçado a Clara, com data recente, mas nunca havia sido aberto. Minha curiosidade cresceu. Quando abri o envelope, meu coração disparou. Era uma carta de despejo. O proprietário da casa informava que o aluguel estava atrasado há 3 meses e que, se não fosse pago imediatamente, a casa seria colocada à venda. Senti um frio percorrer minha espinha. Clara nunca mencionara problemas financeiros tão graves. Sempre parecia que, apesar das dificuldades, ela e Ricardo tinham as coisas sob controle. Mas ali estava a prova de que não era o caso. Mais do que isso, comecei a ligar os pontos. A insistência de Ricardo para que eu contribuísse financeiramente, seus comentários sobre as contas da casa, e a conversa ao telefone que eu ouvirá. Tudo começava a fazer sentido. Ele não queria apenas me tirar da casa, queria usar minha presença como justificativa para encobrir sua própria incapacidade de gerenciar as finanças. Voltei para a cozinha, ainda processando o que tinha descoberto, quando Clara chegou do trabalho. Ela me cumprimentou com um sorriso cansado, mas notei que seus olhos estavam vermelhos, como se tivesse chorado. Clara, precisamos conversar, disse, tentando manter a voz firme. Ela se sentou, confusa. O que foi, mãe? Mostrei a carta, e vi o pânico se formar em seus olhos. Por que você não me contou sobre isso? Como deixaram chegar a esse ponto? Clara suspirou, os ombros caindo sob o peso da verdade. Eu ia te contar, mãe, mas não sabia como. Ricardo acha que é temporário, que vamos conseguir resolver. Ele disse que seria melhor não te preocupar. Senti minha raiva crescer. Não me preocupar? Clara, eu moro aqui. É minha vida também. Vocês estão enfrentando algo tão sério, e ele me trata como se eu fosse o problema? Ela tentou se justificar, mas antes que pudesse dizer mais alguma coisa, Ricardo entrou pela porta. Ele nos olhou, e seu rosto endureceu ao ver a carta na minha mão. Vejo que você já descobriu, disse ele, sem emoção. O que você esperava, Ricardo? Que eu simplesmente ficasse no escuro enquanto vocês perdem a casa. Ele suspirou, como se estivesse irritado por ter que explicar. Laura, estamos fazendo o que podemos. E, sinceramente, acho que você poderia ajudar mais. Não estamos pedindo muito, só que contribua um pouco mais, já que está aqui. Clara olhou para ele, chocada. Ricardo, não faça isso. Não jogue isso na minha mãe. Por que não? Ele respondeu, sua voz subindo. Ela está aqui de graça, Clara. De graça. Você sabe o quanto isso pesa em mim? Levantei-me, tentando manter a calma. Ricardo, eu não sou o problema aqui. Mas agora sei que você está tentando fazer com que eu pareça ser. Isso termina hoje.
Saí da cozinha, meu coração disparado, mas uma determinação nova me preenchendo. Ricardo tinha planos, mas eu estava determinada a não deixar que ele me manipulasse ou destruísse o que restava da relação com minha filha. Ao me deitar naquela noite, senti um peso no peito. Estava na casa da minha filha, mas era como se fosse uma intrusa. Enquanto ouvia os passos de Ricardo e Clara se movendo pelo andar de cima, pensei em como seria minha nova rotina ali. Uma coisa era certa, eu teria que aprender a andar em ovos se quisesse sobreviver naquele ambiente. Depois da discussão na cozinha, passei a evitar Ricardo ainda mais. Sempre que ouvia seus passos ou o som da porta se fechando, eu me recolhia ao quarto. Sabia que o confronto era inevitável, mas precisava planejar cuidadosamente como lidar com ele. Clara, por sua vez, parecia estar dividida. Eu vi em seu rosto a tensão entre o amor que sentia por mim e a necessidade de proteger o marido. Naquela noite, enquanto Clara dormia, ouvi vozes baixas vindas da sala. Levantei-me em silêncio, abri a porta do quarto e segui o som. Ricardo estava ao telefone novamente, e seu tom era ainda mais urgente. Ela está começando a perceber? Não, eu já disse que não é fácil. Clara ainda não está do meu lado completamente. Sim, eu sei. Vamos fazer do jeito que combinamos. Mas vou precisar que você venha até aqui amanhã. Meu sangue gelou. Eu sabia que ele estava falando de mim. Mas quem era a outra pessoa na conversa? E o que eles estavam planejando? Não consegui voltar a dormir naquela noite, minha mente fervilhando de pensamentos. Na manhã seguinte, Clara saiu cedo para o trabalho, e Ricardo parecia mais animado que o normal, o que só aumentava minha desconfiança. Decidi ficar atenta. Durante a tarde, um carro estacionou na frente da casa, e um homem que eu nunca tinha visto desceu. Ele era alto, com uma postura confiante e um olhar que me fez estremecer. Eles foram para a sala e fecharam a porta. A curiosidade me consumiu, então me aproximei silenciosamente e encostei o ouvido na parede. A conversa entre Ricardo e o homem foi um choque. Então, tudo está preparado? Perguntou o homem. Sim, respondeu Ricardo. Eu só preciso que você consiga um lugar para ela. Algo pequeno, longe daqui. Com sorte, ela vai aceitar sair de vez. E se ela não aceitar? O homem perguntou, com um tom frio. Ricardo fez uma pausa antes de responder. Então, faremos do jeito difícil. Meu corpo congelou. Eles estavam planejando me tirar de casa, forçando-me a sair, e, pelo tom da conversa, não se importavam em usar métodos pouco éticos. Quando o homem foi embora, eu estava tremendo. Entrei no meu quarto e comecei a arrumar algumas coisas, mas não porque pretendia fugir. Não dessa vez. Eu sabia que precisava confrontar Ricardo, mas queria que Clara estivesse presente. Esperei até que ela chegasse, e então pedi para que ela sentasse comigo na sala. Ricardo estava ali também, com sua expressão usual de irritação. Quando Clara se acomodou, respirei fundo. Clara, eu preciso que você saiba de algo. Ouvi Ricardo conversando com um homem hoje. Eles estavam discutindo como me tirar daqui. Não de maneira pacífica. Clara olhou para mim, chocada, e depois para Ricardo, que ficou vermelho. Laura, o que você está dizendo? Isso é absurdo, ele gritou. Não, não é. Eu ouvi você dizer que faria do jeito difícil se eu não saísse por bem. Clara se levantou, encarando o marido. Isso é verdade, Ricardo? Você realmente está planejando algo assim? Ele tentou se defender, mas sua hesitação foi suficiente para confirmar minha acusação. Clara, incrédula, olhou de volta para mim. Mãe, você está certa. Tem algo acontecendo que eu não sabia. Mas eu vou descobrir a verdade. Eu sabia que Clara estava confusa, mas, naquele momento, percebi que ela estava começando a ver Ricardo sob uma nova luz. E isso era o primeiro passo para desmascarar suas intenções de uma vez por todas. A tensão no ar era palpável. A conversa com Clara e Ricardo na sala não foi o fim, como eu esperava. Ao contrário, parecia ser apenas o início de um jogo perigoso, onde eu não sabia as regras, mas estava determinada a aprender. Nos dias seguintes, fiquei atenta a cada movimento de Ricardo, observando como ele tentava manter a fachada de bom marido e bom genro.
Mas seus gestos, seus olhares rápidos e suas respostas evasivas não passavam mais despercebidos para mim. Ele estava escondendo algo grande. Clara estava mais distante, absorvida por um dilema interno que eu não sabia como ajudar a resolver. Ela parecia em constante conflito, querendo proteger a família, mas sentindo-se traída pelas ações de Ricardo. As brigas dele se tornaram mais frequentes, e eu me via cada vez mais excluída, como se minha presença fosse uma ameaça a um segredo maior que estava sendo cuidadosamente guardado. Foi uma tarde comum, mas o clima na casa estava diferente. Ricardo havia saído, e Clara estava em um telefonema no quarto, com a porta parcialmente aberta. Decidi agir. Eu não queria mais ser espectadora dessa situação. Precisava saber o que estava acontecendo de verdade, de uma vez por todas. Entrei no quarto sem fazer barulho e, de forma cuidadosa, me aproximei de Clara. Ela estava de costas, sem perceber minha presença. Ela falava baixinho, quase como se estivesse com medo de ser ouvida. Sim, ele já sabe. Não se preocupe, vou manter tudo sob controle. A casa vai estar vazia em breve. Não há como ela resistir mais. Vamos tirar ela de cena. Assim que ele voltar, a casa será nossa. Cada palavra foi como um soco no estômago. Clara estava envolvida em tudo isso. Ela e Ricardo estavam armando para me expulsar de casa, mas o pior de tudo era saber que minha própria filha estava jogando contra mim. Fui tomada por uma mistura de emoções que mal conseguia processar: raiva, desespero, tristeza. Como ela pôde se envolver nisso? Como pôde me trair dessa forma? Clara me viu na porta do quarto, seu rosto instantaneamente se transformando. Ela desligou o telefone e veio até mim, tentando disfarçar o pânico. Mãe, você não entende. Não entende? Clara, você está envolvida nisso. Está planejando me tirar de casa, assim como Ricardo queria. Como pôde fazer isso comigo? Ela tentou me justificar, mas as palavras não faziam sentido. Tudo o que eu senti era uma dor profunda, como se tivesse sido arrastada para um lugar desconhecido, onde não reconhecia as pessoas que mais amava. Eu a criará, a ensinei a distinguir o certo do errado. E, ainda assim, ela se perdeu no caminho, enredada nas mentiras de Ricardo. Eu não sabia como lidar com isso, mãe. Achei que você entenderia que Ricardo está apenas tentando resolver tudo. Ele me disse que seria melhor assim para todos nós. Eu só queria que as coisas voltassem ao normal. Aquelas palavras soavam como uma desculpa, e uma desculpa fraca. Não havia mais espaço para desculpas. Não há volta, Clara. Não há normalidade em mentir para mim, e me tratar como se eu fosse um fardo. A casa não é dele, não é sua. Eu não sou o problema aqui. Clara olhou para o chão, visivelmente envergonhada. Eu podia ver que ela estava perdida, mas minha paciência havia se esgotado. Eu tinha dado tudo de mim por ela, e agora estava sendo jogada de lado. Não conseguiria mais ignorar a verdade. Não importava o quanto fosse dolorosa. Naquele momento, eu sabia o que precisava fazer. Ricardo estava prestes a voltar, e eu não ia esperar mais. Eu me levantaria, como uma mulher que não tem mais nada a perder. Não só pela minha dignidade, mas pelo respeito que eu merecia. E se fosse necessário, eu enfrentaria Ricardo de frente, sem mais hesitações. Foi uma sensação de alívio, uma sensação de liberdade. Eu não iria me deixar ser empurrada para fora da vida de minha filha. Não dessa forma. Eu iria lutar até o fim. A casa estava em silêncio quando Ricardo chegou naquela noite. Eu o ouvi entrando pela porta da frente, como sempre, com sua postura confiante, tentando manter as aparências. Mas havia algo de diferente, algo que eu sentia no ar. Uma mudança irreversível havia acontecido dentro de mim. Não podia mais me esconder nem ficar esperando que as coisas se resolvessem sozinhas. Eu sabia que esse seria o momento decisivo. Naquela noite, eu estava decidida. O que quer que acontecesse, enfrentaria tudo de frente, sem mais medo. Já havia perdido muito, a confiança de minha filha, a paz de meu lar, e, principalmente, a ilusão de que ainda havia esperança de reconciliação. O que restava agora era a verdade. A verdade nua e crua, sem adornos, sem desculpas. Quando Ricardo entrou na sala,
o olhar de surpresa em seu rosto foi instantâneo. Ele não esperava me encontrar ali, de pé, esperando por ele. Não houve boas-vindas. Apenas o peso do momento. Clara estava ao meu lado, uma expressão indefinida em seu rosto, mas seu olhar estava distante, como se a realidade de tudo o que acontecerá tivesse finalmente caído sobre ela. Laura, Ricardo disse, a voz nervosa, mas tentando soar calma. Eu não pensei que fosse acabar assim. Acabar como, Ricardo? Respondi, minha voz firme. Você sabia exatamente o que estava fazendo. Manipulando tudo, enganando todos ao seu redor. Você pensou que poderia me empurrar para fora, mas hoje a verdade vai ser exposta. Clara deu um passo à frente, os olhos marejados, mas sem forças para interromper o que precisava ser dito. Mãe, eu não sabia como lidar com tudo isso. Eu queria acreditar que ele estava certo, que era a melhor solução, mas eu estava errada. Eu falhei com você. Eu olhei para minha filha e senti uma onda de tristeza invadir meu peito, mas também uma sensação de alívio. Finalmente, ela estava vendo a realidade. A cegueira que havia mantido ao lado de Ricardo por tanto tempo agora se dissipava, mas o dano já estava feito. Eu precisava ser forte, por ela e por mim mesma. Eu sei, Clara, respondi, minha voz mais suave, embora ainda carregada de dor. Eu sei que você não queria me machucar. Mas você permitiu que ele a manipulasse, e isso é algo que vamos precisar resolver entre nós duas. Agora, vamos nos concentrar no que realmente importa. E isso não é ele. Ricardo, por sua vez, estava visivelmente irritado. Ele sentia que o terreno estava se movendo sob seus pés. Tentou se defender mais uma vez, mas as palavras já não tinham o mesmo impacto. Ele sabia que havia perdido. Havia jogado sujo, achando que suas manipulações e mentiras passariam despercebidas, mas o jogo havia chegado ao fim. Eu não o temia mais. Clara, finalmente, havia tomado o lado certo. Você não o entende, Laura. Eu fiz o que fiz para manter as coisas no controle. Eu pensei que não havia outra saída. Ricardo se aproximou, tentando parecer arrependido, mas suas palavras estavam vazias. Tudo o que eu queria era ter algum poder sobre a situação. Eu olhei para ele com desprezo. Você nunca teve controle, Ricardo. Você estava apenas se afundando mais e mais em suas próprias mentiras. E não há volta para isso. O silêncio pairou sobre a sala, pesado e desconfortável. Clara não conseguia olhar para o marido, e eu não sabia o que esperar. Mas naquele momento, eu sabia o que eu precisava fazer. Eu não poderia mais viver sob o mesmo teto que ele. Não haveria mais desculpas ou promessas vazias. Eu tinha de me afastar, fazer com que minha vida seguisse em outra direção, livre das manipulações de um homem que se achava superior a todos. Olhei para Clara, um olhar que dizia tudo. Era o nosso momento. A reconstrução da nossa relação precisava começar agora, sem mais interferências. Eu sabia que a dor ainda seria grande, que as feridas não seriam cicatrizadas da noite para o dia, mas o mais importante era que havia uma chance para nós duas. Eu não vou mais viver aqui, Ricardo. Isso acabou. E você também precisa entender que Clara e eu vamos seguir em frente, longe de você. Ele ficou em silêncio, o rosto cada vez mais pálido. Então, finalmente, como se tivesse entendido que o controle já não era mais dele, ele saiu, sem dizer mais uma palavra. E, quando a porta se fechou atrás dele, eu respirei fundo. A casa estava mais silenciosa do que nunca, mas algo dentro de mim se sentia mais leve, mais forte. Clara se aproximou, hesitante, e me abraçou. Mãe, sinto muito. Eu não sabia o que fazer. Eu estava cega. Eu sei, filha. Mas agora é hora de recomeçar. Para nós duas. A casa estava vazia de Ricardo, mas ainda restavam os ecos daquilo que ele deixou para trás. No entanto, algo dentro de mim estava pronto para ser reconstruído. Não mais como a mulher submissa e desamparada, mas como alguém que conhecia seu valor. Eu sabia que o caminho à frente seria difícil, mas eu não temia mais. Eu e Clara iríamos seguir em frente, uma nova vida, sem as sombras de um passado que já não existia. O recomeço estava ao alcance das mãos, e eu estava pronta para enfrentá-lo de cabeça erguida.